paz de Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam o áudio e que também ativem o sininho de notificações. Até que ponto Deus ele pode nos provar para ver se há em nós uma real transformação? Quando nós olhamos a palavra de Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos que Deus ele vai até o último minuto, ele vai até o limite para provar o coração de um homem. Quando Abraão ele leva Isaac até o Monte Moriá, e ali ele ofereceu ao Senhor o seu único filho. No último instante, o Senhor fala para Abraão, basta. Deus ele provém o cordeiro e Abraão ali oferece o cordeiro no lugar do seu filho. Mas Abraão foi provado até o último instante. Abraão, ele pela fé, ele prosseguiu naquela jornada até o cume do monte, crendo que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos, se fosse necessário, porque havia sobre Isaac uma promessa de que, através de Isaac, Deus ele daria continuidade à semente de Abraão. Tudo aquilo que Deus ele falou no início para Abraão se cumpriria por intermédio de Isaac, que era o filho da promessa. E Deus ele não podia invalidar a sua promessa, a sua palavra. Mas quando nós olhamos o episódio de José com seus irmãos, após ter sido vendido, os anos se passaram, a fome vem sobre a terra, Jacó manda os seus filhos ir até o Egito, e lá eles têm todo aquele trâmite com José. José ele prova o coração dos seus irmãos até o último minuto. Ele experimenta os seus irmãos, ele cria uma estratégia muito bem elaborada, ele não se dá a conhecer, e isso tudo com um único intuito, para saber se havia ocorrido a transformação no coração de seus irmãos. E a palavra fala que José, em determinado momento, bota um cálice dentro do saco de trigo, e ali dá um flagrante nos seus irmãos, e descobrem que o cálice de ouro de José estava dentro do saco de trigo de Benjamim. E José ele manda prender Benjamim e fala que Benjamim ficaria ali preso e não retornaria para a terra junto com seus irmãos para o seu pai. A palavra nos diz que Judá ele toma a frente de seus irmãos e ele ali intercede por Benjamim. Ele provavelmente chama José até o canto e ali abre toda a situação para José e fala, olha, o meu pai não suportaria, o meu pai já perdeu um outro filho, ele não suportaria perder mais esse. Ele demonstra todo o arrependimento dele. Ele diz, olha, certamente todo esse mal nos sobreveio por conta do que nós fizemos no passado. Ele lembra daquilo que ele fez de errado. E a decisão que ele toma ali é uma decisão de, olha, que fique eu, mas permita com que o moço, com que Benjamim retorne para o nosso pai. Ele se põe no lugar do seu irmão. Naquele momento, José ele teve a certeza de que Judá estava arrependido, de que seus irmãos tinham sido transformados, que eles já não eram mais aqueles mesmos irmãos que pegaram ele, José, e lançaram José numa cisterna e depois o venderam para uma caravana ismaelita. Eles se preocupavam ali com o pai, se preocupavam com o seu irmão mais novo, eles tinham sido mudados. José ele não se dá a conhecer aos seus irmãos, ele não fala a língua dos seus irmãos, ele fala em egípcio, ele se passa por um egípcio o tempo todo. Quando nós não mudamos por bem, nós somos obrigados a mudar por mal. Isso dói. Não que Deus queira, mas Ele permite com que circunstâncias ruins se apresentem na nossa vida para nos levar ao extremo, ao nosso limite, para que sejamos transformados. Como José provou até o último instante, como Abraão provou, foi provado também pelo Senhor até o último instante. Deus ele nos prova para forçar uma transformação. José ele viu que havia uma transformação. A súplica humilde do seu irmão, pedindo para poder ficar no lugar do seu outro irmão mais novo, Benjamim. Deus ele quer olhar para dentro da nossa alma, do nosso coração e ver se há uma mudança. Não uma mudança de palavras, mas uma mudança de atitudes, de reações. Será que nós somos os mesmos que entramos nesse deserto duro, difícil? O deserto não é fácil, não. É difícil para vocês, irmãos, mas também é difícil para mim, é difícil para todos nós. As notícias chegam, as informações chegam para nos desanimar, para nos abater, para nos fazer desistir da caminhada. Como vamos reagir? Será que nós mudamos? Será que há em nós o arrependimento por aquilo que nós fazíamos no passado? Há uma mudança estrutural realmente? Nós não sabemos se mudamos ou não. Só o Senhor conhece o nosso coração, a nossa estrutura, e só Ele pode fazer uma avaliação, nos esquadrinhar e descobrir se realmente houve uma transformação. Quando José ele tem a certeza, quando ele tem a convicção de que houve a mudança dos seus irmãos, ele se dá a conhecer. Ele descortina tudo aquilo que estava sendo feito. Ele descortina todo o seu plano, todo o seu projeto. E da mesma forma o Senhor faz conosco. Quando o Senhor ele vê que há transformação real em nosso coração, Deus ele descortina toda a verdade. Ele permite com que venhamos a entender todo o desígnio dele, todo o projeto dele desde o início.
É por isso que a gente diz, né, que no deserto Deus ele complica, ele descomplica e depois ele explica o porquê daquilo tudo. O Senhor Jesus, certa feita, ele disse para os seus discípulos: vós agora não entendeis o que eu digo, mas virá um momento em que vós entendereis. Nós agora não entendemos, não conseguimos compreender porque isso tudo está acontecendo. Aqueles irmãos de José também, Abraão também teve a dúvida: por que ele está pedindo para poder eu sacrificar o meu filho, se ele falou que desse filho viria a promessa? E os irmãos de José a dúvida: por que esse homem está nos provando dessa forma? Por que esse cálice foi aparecer dentro da bolsa de Benjamim? Benjamim não faria isso, alguém colocou, o que aconteceu? Quando olhamos tudo acontecendo, nós não entendemos o porquê das coisas, qual o sentido, qual é a motivação. Mas Deus ele sabe de tudo. Por incrível que pareça, eu sei que é incrível mesmo pensar nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando Paulo diz todas, são todas as coisas, as boas e as ruins, as possíveis e as impossíveis. Deus ele pega a situação ruim e ele transforma em bênção. Lançaram José dentro da cisterna. Deus ele deve ter pensado na eternidade: eu vou usar isso para poder levar ele até um outro lugar. E lá eu vou engrandecer José. José foi até o Egito. Chegou no Egito, José prosperou na casa de Potifar. Lançaram José na prisão. Deus usou a prisão para poder José interpretar sonhos para Faraó, e dali José virou governador. Todas as coisas cooperam. O Senhor ele vai reconstruindo a nossa história, independentemente se o que está acontecendo agora é a favor ou é contra. Facilita ou dificulta a nossa vitória. Possibilita ou não. Ainda que tudo piore, ainda que não haja um caminho, uma esperança, uma possibilidade, Deus ele fará um caminho onde não há. Ele cria veredas onde não existem veredas. Ele cria possibilidades onde não há possibilidades. No mar das impossibilidades, o Deus do impossível nos convida a andar sobre as águas com Ele. Mas lembre-se, irmãos, Deus nos provará até o último limite para ver se mudamos. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.